Então a gente tem aqui os profetas menores. Os profetas menores, eles recebem esse nome, eles não conseguiram crescer muito, né? Os caras tudo até aqui. Aí são tudo pequenininhos, né? São 12. Tem os 7 anões da Branca de Neve, né? E tem os 12 profetas menores, né? Bom, esse nome não é um nome que aparece muito na tradição judaica. Na verdade, isso aqui não vem da tradição judaica. Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com pequenas porções de aramaico, e depois foi traduzido para grego, né? Quando foi traduzido para o grego, o pessoal chamou esse grupo aqui de profetas menores. São total de 12 livros, tá? Que é uma clara referência às 12 tribos de Israel. Na cultura judaica não é chamado assim. O livro é chamado de Os 12. Os 12 porque é uma referência às 12 tribos. E esse livro, ele é um livro só dentro da cultura judaica. Na nossa Bíblia, são 12 livros picotados ali. Na cultura judaica, é um rolo só. Então você vai pegar o rolo dos 12. Você vai lá, pega o rolo, abre o rolo, começa lá em Oséias, né? E aí termina o rolo, termina lá em Malaquias. Vai na sequência. Vai exatamente. Você vai. Não tem uma interrupção. Lembrando que esses livros mais antigos, eles não têm a divisão de capítulo, não tem a divisão de versículos, só vai ter o nome ali, Oséias, né? Joel, e por aí vai. Vai passando cada um até chegar ao Malaquias. Então a gente tem um total aí de 12 livros, por isso que eles ganham o nome de Os 12. A gente tem outros profetas também, que na tradição grega a gente chama de profetas maiores, né? Como o caso de Daniel, como o caso de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então esses profetas a gente chama de maiores. Por que o pessoal inventou esse nome aí? Que particularmente não gosto muito. Mas se fala desse nome por conta do tamanho do livro. Então você pega o livro de... o livro de Isaías, por exemplo, é muito maior, o livro de Jeremias é muito maior do que esses livros menores aqui. O livro de Daniel, ele não é tão maior que eles não, tá? Você pega o livro de Oséias e o livro de Daniel, tecnicamente eles têm quase a mesma quantidade de capítulos, só que geralmente se dá esse nome por conta da extensão do ministério deles. Então o ministério de Daniel é um ministério muito longo, até porque ele começa lá naquele período da Babilônia e vai lá para o Império Persa. Então tem muito tempo aí que se passou. Então se fala maior por conta disso. Só que tecnicamente a gente também não sabe com 100% de certeza por quanto tempo se estendeu o ministério desse pessoal aqui. A gente sabe o que está no livro ali, mas tecnicamente a gente não vai saber o que acontece depois. Assim. Talvez eles profetizaram outras coisas. Então por isso que eu acho que esse nome é um pouco problemático, mas é o nome que os livros utilizam, então se cair na prova, profetas menores são esses outros, 5, né, que eu falei anteriormente, e os profetas maiores são os 12. Os profetas menores são os 12. Mas na tradição judaica não se chama assim. Na tradição judaica a gente dá o nome de os 12. Então o nome mais adequado ali seria os 12. Embora a maioria dos cursos utilizem esses nomes por conta das nossas Bíblias serem divididas assim. Tá bom? Então tem eles aí, eles estão tudo igual, mas não são igual não, tá? Porque eu não vou ficar caçando 2 bonecos para botar aqui. Então eu peguei um boneco e... Esse aí é o genérico do profeta, tá? Então, eles são livros bem difíceis. Na minha opinião, de todos os livros que a gente tem no Antigo Testamento, até da Bíblia mesmo, a parte mais complicada está aqui, tá? Então, geralmente, você não vai ver muitas pregações aqui, você não vai ver muita coisa sendo feita aqui. É aquele terreno meio cinza da Bíblia, né? Que a gente ali eu não vou. Não gosto muito daquele lugar, não. Mas tem muita coisa boa aqui que a gente vai ver. Tem aplicações muito interessantes, mas são livros difíceis, tá? E o exercício que eu vou propor para vocês em toda lição é vocês lerem o livro da Bíblia antes de lerem o comentário do livro. Porque se você ler o comentário do livro antes de ler o livro da Bíblia, meio que você já sabe o que está acontecendo ali. Então meio que você já vai com uma possível interpretação. O legal é tu pegar o livro, tu nunca leu ele, e tu tentar descobrir as coisas sem ter esse contato anterior. Essa que é a parte mais interessante. É claro que isso é bem desafiador, mas quando a gente faz isso é bem legal. Hoje eu não vou conseguir fazer esse exercício, porque a gente não tem tanto tempo, tá? Mas nas próximas aulas, como a gente vai ficar só nos livros, a gente vai fazer esse exercício de tentar ir descobrindo no livro em que período que ele está. A gente vai ver o nome dos povos que são citados, se ele cita algum rei de Israel, o que está acontecendo. E aí, com base nessas pistas, a gente vai tentando descobrir qual é o período histórico. Só que não está em ordem cronológica, isso aqui não está em ordem geográfica,
Só Deus sabe a hora de pensar nisso aqui. Então é por isso que é tão difícil a gente entender alguns desses livros. Tem livros que a gente nem consegue datar direito, como é o caso hoje de Joel. Datação de Joel é muito complicada. Vai ter um gráfico que eu vou mostrar depois que dá mais ou menos a localização de cada um. Mas é mais ou menos, não é uma coisa 100% precisa. Tem outros que já são mais tranquilos, como Jonas, por exemplo. E Jonas é um ponto fora da curva, tá? Todos eles têm uma linguagem mais poética e Jonas vai ser o único narrativo. Mas é uma narrativa com um tom muito forte de deboche. O livro de Jonas é um livro cheio de sátiras. E vai ser uma das experiências muito boas quando for a aula dele, mas vamos guardar mais para frente. Mas ele é o mais diferente de todos. Quando você olha os outros livros, eles vão usar uma linguagem figurada muito forte, muito semelhante à forma como Ezequiel, como Jeremias tratam as profecias. Então, geralmente, essas visões que eles têm são bem difíceis da gente interpretar. Mas, com a graça de Deus, aí, com muita boa vontade e esforço, a gente consegue, tá? Então, a gente precisa ter esse empenho na hora que a gente for ler esses textos. Então, o autor aí no livro, ele vai falar sobre os profetas no passado. Você tem Abraão, Moisés e Jacó, são 3 casos que ele cita no livro. O que acontece? Ele cita esses casos aí, só que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? O movimento, a gente tem um profeta no Antigo Testamento, que é uma figura que vai ganhar muita força na monarquia. Então a gente chama esse período de profetismo bíblico, que é quando aparece realmente o profeta como um agente apolítico, ou seja, ele não está envolvido na política da monarquia, e ele geralmente condena a monarquia. São alguns casos que ele é a favor do rei, né, como o caso de Isaías e o rei Ezequias, e alguns outros casos ali. A maioria deles são confrontos diretos ao sistema implantado, que é a monarquia. Então, o movimento profético ao longo do Antigo Testamento é um movimento de reação que vai procurar sempre criticar a forma, não só o sistema que eles estavam vivendo, mas principalmente a forma também como eles estavam vivendo. E também vai falar sobre eventos futuros. Tá? Tem algumas linhas de pesquisa mais para o meio acadêmico que não veem como eventos futuros, né? Mas nós não pensamos assim. Nós entendemos que tem essa crítica assim, de justiça social, que é muito forte nesses livros. A gente vai ver hoje mesmo, no caso de Joel, vai ter uma crítica muito forte com relação ao julgamento de Deus, ao juízo de Deus. Né? E o Oséias com uma linguagem mais associada ao casamento, e o Joel com uma linguagem mais das pragas. Né? Lembra muito as pragas do Egito. Ele vai citar uma série de gafanhotos ali. Então, o movimento profético ele tem essa pegada aí. Só que a gente tem profetas antes. Então, a gente pode considerar meio que Abraão um profeta nos momentos que ele consegue ter ali alguns insights ali que revelam sobre o futuro. Né? O episódio com Isaac e várias outras situações que Deus se achega ali a Abraão. Mas não é profeta no mesmo sentido que a gente tem lá na monarquia. Né? Então tem gente que nem vai enquadrar ele como profeta, tá? Mas, num sentido, uma definição mais ampla do termo, sendo o que seria o profeta quando a gente pensa nas religiões em geral. Essa definição de profeta e sacerdote, ela não está só vinculada para a Bíblia, tá? Ela está vinculada de maneira geral. Nas outras culturas, no Egito, na Mesopotâmia, você tem profeta e você tem sacerdote. O que é o profeta? O profeta ele é representante da divindade para as pessoas. Então a divindade elege alguém e aquela pessoa é a representação da divindade. Quando a divindade quer falar com as pessoas, ela fala através do profeta, que é o que acontece no texto bíblico. Então, o texto bíblico o profeta ele fala alguma coisa, e isso que o profeta está falando é a forma como a divindade está falando. E fica muito claro no movimento profético com a expressão assim diz o Senhor. Fica bem, bem claro isso. E o que acontece? Esse tipo de abordagem nas culturas, como eu disse para vocês, não está só na Bíblia, mas também está nas outras culturas. E você tem o sacerdote. O sacerdote é o quê? Ele é representante das pessoas diante da divindade. Então, o sacerdote é o camarada que organiza o culto. Tanto na cultura judaica, quanto na cultura também egípcia, mesopotâmica. Por exemplo, o José, quando vai para o Egito, ele casa com uma filha do sacerdote. Então, existem alguns contatos, né, que o pessoal tem com essas outras culturas, que você consegue observar também esses elementos lá. Então, o profeta, ele existe para além da página do texto bíblico, tá? Então, a gente consegue ver o Abraão como representante de Deus ali. Né? Deus ele fala várias coisas para Abraão, revela um monte de coisa para Abraão, que vai acontecer. Né? Então, você consegue entendê-lo como profeta nesse sentido, tá?
Moisés é a mesma coisa. Moisés também tem uns momentos ali que ele fala algumas coisas que a gente entende que está falando de Jesus, né? Quando ele fala que Deus vai levantar ali no meio de alguém um profeta, né? E é uma referência que nós entendemos hoje como cristãos a Jesus Cristo, né? Lá em Deuteronômio. Em outros casos também, mas ele recebe ali as tábuas da lei, ele tem um contato muito próximo de Deus, então não tem como dizer que ele também não entra como um profeta, tá? Mas, mais uma vez, profeta nesse sentido mais amplo. Quando você pensa no profeta, o movimento profético que vem na monarquia, realmente o Moisés ele não está tão enquadrado nisso, até porque não tem monarquia para criticar, né? E o Jacó também, tem uns momentos que o Jacó tem aquelas, digamos assim, aqueles insights sobre o futuro, né? Principalmente no final, quando ele está abençoando todos os filhos, né? E na hora de Judá, ele fala que o cetro não vai sair da casa de Judá. Então, uma clara referência também que a gente entende hoje como uma referência ao Messias, né? Que realmente isso é quase como uma profecia de que de Judá viria alguém que iria resolver as coisas e botar a casa em ordem. Então, como a gente entende, Jesus vem de Judá, então tem todas essas conexões. Então, a gente consegue entender cada um deles como um profeta nesse sentido. Mas quando a gente pensa no movimento profético à luz da monarquia, aí a gente tem uma série de dificuldades, né? Porque você não tem monarquia aqui para criticar, tá? Embora Moisés ele dê uma alfinetada, fala que eles vão pedir rei. A gente vê no final do Deuteronômio que ele está quase prevendo tudo que vai acontecer, que eles não vão obedecer. Então, meio que Deus acaba falando para Moisés ali o quadro geral de toda essa situação do Antigo Testamento, tá? Bom, então são esses aí os profetas do passado que ele cita. A gente pode citar outros casos também, mas eu acredito que isso é suficiente. Então, o comentarista fala também sobre o teste para o profeta e coloca aqui algumas coisas, né? Se uma pessoa é realmente um profeta ou não. Então, página 12, né, ele vai colocar uma série de coisas ali. Eu vou citar algumas aqui para a gente usar um pouco o livro, né? Página 13, o profeta de Deus profetizava desastres e misérias, mas sempre tinha uma palavra de esperança e de restauração, diferentemente de profetas falsos que não dão esperança ao povo. Então, no movimento profético, eles falam de desgraça, mas eles dão esperança. Então, não tem aquela situação de ficar falando só de desgraça. Ele fala que vai acontecer um negócio ruim, mas tem uma esperança. Você vai observar Jeremias, começa com um monte de desgraça, um monte de coisa ruim, mas no final vai ter uma coisa boa ali, se eles se arrependerem, Deus ele vai graciosamente perdoar. Tem o caso de Ezequiel também. Aí tu vai me dizer, mas nos profetas menores tem livro que é só desgraça, né? Você olha ali, boa parte do livro de Joel é só desgraça. Realmente. Né? Só que lembra que eu falei para vocês que os profetas menores são um livro só? É um livro só. Hoje pra gente são 12 livros, mas na tradição judaica é uma coisa só. Então, o começo do livro, os primeiros livros, Oséias, Joel, Amós, eles vão focar muito na desgraça, realmente. Os últimos livros vão focar mais nessa questão de uma esperança de restauração, tá? Então, a gente tem que entender dessa forma. A gente tem essa diferença, porque por mais que para hoje o livro, a gente tem 12 livros, na época era uma coisa só. Então é um padrão. Você tem a desgraça, mas tem a esperança. É o que o Jonas tenta fazer, né? Que o Jonas ele vai lá, dando spoiler da aula do Jonas. O Jonas vai... Todo mundo acha que tá tudo bem com o Jonas. Acho que o Jonas volta pra praia e tem que ir andando até Nínive. A gente pensa que o Jonas tomou jeito, né? E o que ele faz? Ele desce a linha na cidade, né? Só fala que vai ter desgraça e em nenhum momento na fala dele tem uma esperança de arrependimento para Nínive. Os ninivitas mesmo que tomam iniciativa ali, claro que nós entendemos. Que é pela graça de Deus, mas tomam iniciativa e se arrependem e Deus visita eles, né? E o livro termina com o Jonas bolado, né? O Jonas está furioso porque teve esperança para os ninivitas. Então, meio que sempre tem a esperança. Deus ele faz o juízo, né? Mas se a pessoa responder ao juízo de Deus, vai ter algum tipo de esperança, mesmo que essa esperança seja no longo prazo. Uma esperança de arrependimento, tá? Então, o profeta que só fala de desgraça já é um sinal de que tem uma coisa estranha, né? O profeta de Deus tinha uma visão da redenção da humanidade, enquanto o profeta comum ele não possui essa visão de redenção. Eu falei, ele só quer ver o circo pegando fogo. Então, ele não quer provar nenhum tipo de redenção. E já acrescenta algumas coisas, né? O profeta, ele pode fazer coisas incríveis, né? Ele faz um negócio pegar fogo, né? Ele fala que vai chover, você vê a nuvem caminhando, né? Mas se ele te leva para longe da lei de Deus, ele vai ser caracterizado como um falso profeta.
né? Porque isso é um critério, até Deuteronômio que vai deixar isso bem claro, esse é um critério muito específico para a gente entender como é que esses profetas falam ali em nome de Deus. Ele pode estar falando coisas incríveis, estar acontecendo coisas incríveis, no entanto, a gente precisa lembrar que se ele leva a gente para longe de Deus, para longe da lei de Deus, ele é falso. E o profeta possui uma visão de justiça social. É o que eu falei anteriormente, eles têm problemas na sociedade. A monarquia está acontecendo, o rei. A maioria deles não prestam, no Reino do Norte nenhum presta. No Reino do Sul a gente tem poucos casos ali que se salvam. Então o pessoal vai descer a lenha na monarquia. Tá? É muito difícil alguém participar da monarquia. A gente tem poucos casos de profetas que participam da monarquia e que vão profetizar, como é o caso do Natan. Natan é um dos bem corajosos, né? Porque meio que ele está dentro do sistema e ele critica o sistema com bastante força. E graças a Deus ele não é punido por causa disso, mas ele foi bem corajoso. Então, justiça social, de amor e de cuidado com os pobres. Enquanto o profeta comum, ele não se importa com o pobre, ele está pouco se lixando para os pobres, né? Ele quer que os pobres se explodam. Então ele vai só, de fato, buscar ali aquela... agradar o reinado. Então tem um caso curioso, né, que a gente vê lá no reinado de Acabe. Acabe e Josafá é um texto muito engraçado, eu recomendo, ao final de 1 Reis. A gente já comentou nos livros históricos, mas vale a pena a gente falar de novo. Então Acabe e Josafá lá, né? Aí o Acabe chama a turminha dele e fala, vamos ouvir profecias. Nós vamos para uma batalha e eu quero ouvir profecias. Né? Então vamos ouvir as profecias. Aí todo mundo, oh meu Deus, Acabe, maravilhoso, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo nessa batalha. O Josafá começa a ficar desconfiado, né? O Josafá ali, por mais que essa aliança com Acabe é errada, ele vai ter consequência para ele depois, o Josafá ele tá meio assim, mas tá todo mundo aqui? Ouvimos todos os profetas? Não, tem um cara aí, né? Mas eu não gosto dele, não. Mas por que você não gosta dele? É porque ele fala umas coisas que eu não gosto muito, né? Aí o Josafá manda chamar o Micaías ou Miqueias, que não é o mesmo Miqueias daqui. Tá? Então o Miqueias aparece, né, o Micaías ali, e ele é muito debochado, é maravilhoso, né? Leia o texto, é bem legal a forma como ele fala, né, que vem um espírito ali, e meio que engana todos os profetas, né? E ele é bem categórico na fala dele, né? O Acabe não vai voltar da batalha. Se o Acabe volta da batalha, a palavra dele não veio de Deus. Então o Micaías tem essa preocupação de falar realmente aquilo que Deus mandou lhe dizer. E aí é o que acontece, a gente sabe que o Acabe não volta da batalha, morre do jeito mais inesperado possível, né? Que também é bem interessante, não foi interessante para o Acabe, mas acaba sendo engraçado para a gente hoje. Então, o que importa dessa história toda é que é isso, o profeta, muito nesse período da monarquia, ele bate de frente com o sistema da monarquia, que na maioria das vezes ele não obedece muitas leis de Deus. São poucos casos de reis que a gente tem, que é mais no Reino do Sul, que realmente estão preocupados ali em fazer a vontade de Deus. No Reino do Norte, a gente tem uma degradação muito grande e os profetas vão ser os emissários para falar isso, até porque não tem texto bíblico. Então, isso é uma grande diferença do profeta menor, ou dos 12, para os dias de hoje. Existe ministério profético hoje? Existe. Nós, como pentecostais, entendemos. Mas não está, mas de jeito nenhum, no mesmo nível desse pessoal aqui. Até porque em 1 Coríntios 14, o Paulo vai falar que a profecia desse pessoal vai passar sempre pelo crivo das Escrituras. Então, a pessoa pode até profetizar hoje, mas se ela fala uma coisa e vai de encontro com a Bíblia, não é verdade, pessoal. Então a gente tem que ter esse cuidado. A expressão assim diz o Senhor, ela é uma expressão que tudo que vem depois dessa palavra é infalível, não vai falhar. A Bíblia, quando a gente lê, a gente não duvida da profecia do Isaías, do Jeremias, mas do profeta dos milagres aí, a gente tem que ficar meio... né? Claro que pode ser da parte de Deus, né? Mas pode também não ser. Então a gente tem que ter esse cuidado, que pode ser que a pessoa fale uma coisa ali que não seja real, tá bom? Então, eu sei que não é o foco aqui, o nosso foco não é analisar o ministério profético no Novo Testamento. No Novo Testamento você pode entender a pregação como ministério profético também, até porque a pregação está falando do texto bíblico, está falando o nome de Deus, então tem total conexão com a profecia também. Só que a gente não vê só assim, tá? A gente entende que tem profecias também que não é uma adição ao texto bíblico,
É mais uma confirmação do texto bíblico. Então a gente tem que ter esse bom senso também. Bom, então vamos ao que interessa. Vamos ver agora a lista dos reis e dos profetas, né? Eu botei a lista aqui. Bom, a gente tem aqui o Reino do Sul e o Reino do Norte, tá? No Reino do Sul, ou melhor, os reinos eles estão unidos aqui, tá? A gente tem o Saul, Davi, até o Salomão. Então, a gente lembra que o Saul foi quem foi escolhido ali e tudo mais, né? É aquela historinha que a gente já contou na época dos livros históricos. E aí, no começo de um sonho, né, deu tudo errado, né? Aí vem Davi aqui, que realmente é o rei ali que a gente consegue observar que teve grandes proporções e acaba que é um símbolo ali de qualidade ao longo de todo o livro de primeiro reis. Livro de reis, né? Lembrando que na cultura judaica não tem primeiro e segundo reis, é só reis. Então o Davi, ele acaba virando o símbolo ali de um bom reinado. Quando o rei ele faz o trabalho dele bem, quando ele segue os passos de Deus, ele segue os passos de Davi, tá? Quando o rei não faz um bom trabalho, ele segue os passos de Jeroboão, tô logo aqui embaixo. Então a gente tem aqui datas aproximadas do reinado de Davi. A gente entende aqui que o reinado de Saul dura mais ou menos 40 anos, tá? Embora o autor use uma datação um pouquinho diferente, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas no livro de vocês é 40 anos, então eu vou manter. Tem um pouquinho de debate com relação a essas datas, então ignore, porque elas são imprecisas mesmo. Então a gente tem o caso de Davi aqui, tem o caso de Salomão. O Salomão pega o bolo pronto e destrói o bolo todinho. Imagina aquela pessoa que fez aquele bolo confeitado, maravilhoso, lindo. Salomão foi lá e arrebentou com tudo. Por isso que a gente sempre bate na tecla que Salomão ele é o símbolo de sabedoria, ele foi um homem muito sábio, contribuições maravilhosas ali em Provérbios. Nós entendemos também que Eclesiastes foi Salomão que escreveu. Só que Salomão ele fez umas besteiras, né? Ele não... O reinado estava unido com o pai dele, né? E aí depois o reinado foi dividido. Então, deu uma coisa errada ali. E aí, já reforçando o que a gente falou na aula sobre Salomão, né? Salomão não usa sabedoria para governar. O redator do texto é bem irônico, a gente até chegou a ler o texto aqui, né? Que brinca que Salomão usa a sabedoria para dar nome para os animais, para dar nome para as plantas. É uma ironia, porque ele deveria usar a sabedoria para governar. Não para ficar virando o catalogador dos bichinhos, né? Então, é uma ironia ali do texto, porque Salomão, infelizmente, acaba, por mais que ele comece bem o reinado dele, ele acaba se desvirtuando muito disso, até chegar no final do reinado que sai da mão dele. E é tudo muito caro, tá? O reinado de Salomão é aquele pessoal que o preço vai subir do nada, então se a gente tivesse aqui no reinado de Salomão, ninguém ia gostar de Salomão. Tá, Jesus? Dá um jeito no Salomão, Jesus. Tá tudo muito caro. Porque é tudo muito caro por conta de quê? Por conta da construção do templo. O templo é maravilhoso, né? Tudo com ouro lá. Sim, mas esse ouro tem que vir de algum lugar, né? O ouro não vai plantar árvore ali e vai colher ouro, né? O ouro tem que vir de algum lugar. Então vai pegar o ouro do pessoal. É muito diferente de Moisés, tá? O Moisés, quando ele está construindo o tabernáculo, ele pede para as pessoas doarem. E aí o pessoal começa a doar. E ele fala, Deus, não é para dar mais nada. Não dá mais nada, já tá bom. Não precisa trazer, porque a gente já tem o suficiente para construir o tabernáculo. O Salomão não, Salomão pode dar, vem. E ele não só pede, como ele coloca como imposto. Esse é o problema. Então a gente tem uma série de problemas ali. É claro que não tira a contribuição dele no quesito de sabedoria, porém, tem que lembrar que isso aqui é muito grave, tá? É tão grave que o conselho que dão para o filho dele é que pegasse um pouquinho mais leve. Pegar um pouquinho mais leve é diminuir os impostos, né? Diminuir a quantidade de trabalho. Mas o Roboão não dá bola, ele não ouve o pessoal mais velho, e aí o trono acaba se dividindo. Então a gente tem o Jeroboão no norte, o Jeroboão primeiro. Fiel primeiro significa que vai ter o Jeroboão segundo, né? Que é lá para baixo, tá? Olha o Jeroboão segundo aqui. É um dos poucos casos, na verdade é o único caso que você tem o 1 e o 2, né? Inclusive o Jeroboão II é a época de Jonas, tá? Isso aqui já é uma data mais precisa. Então, voltando para cá, a gente tem aqui o Roboão e o Jeroboão. Você tem duas tribos aqui, que é Judá e Benjamim, e as outras 10 lá com o Jeroboão I, sendo muito representadas por Efraim. Se você lembra lá da história de Jacó, no finalzinho da história, ele vai começar a abençoar todos os filhos, né? Aí ele vai botar a mão no Efraim no lugar do Manassés. Aí o José fica bravo, porque ele não queria, porque ele tinha que abençoar o mais velho. O mais velho é o Manassés, não o Efraim.
E aí o Jacó adota os filhos para ele. É esquisito hoje, tá? Vamos deixar isso bem claro. É muito esquisito o avô querer pegar os filhos para ele, né? Mas foi o que o Jacó fez. E era um costume que existia lá naquele período. Ele pega os filhos para ele, então meio que por isso não tem a tribo de José. Vai ter a tribo de Efraim, e a meia tribo de Efraim e a meia tribo de Manassés, né? Que tecnicamente seriam as tribos de José. Então é uma tribo que meio que se dividiu em duas, tá? Então o Jacó ele vai adotar ali os dois para ele. E adotando os dois para ele, ele vai abençoar o caçula, tá? Ele não abençoa o mais velho. Que é o que acontece desde o primeiro evento em Gênesis, tá? Deus sempre pegando as pessoas que mais necessitavam, ele quebrando os paradigmas da época, Deus sempre fazendo isso. E no final ele não faz diferente, ele abençoa Efraim, e Efraim é quem carrega o nome de Israel. É por isso que nos profetas menores a gente vai ver que para se referir ao reino do norte, que está do lado aqui da direita, o texto fala só Efraim. Por quê? Porque Efraim quase que representa as tribos ali. E aí, se você não tem essa percepção quando está lendo o texto, você vai achar que é só a tribo de Efraim, mas está falando do reino do norte como um todo. A gente tem que ter esse bom senso. E o reino do sul é Judá e Benjamim. E na maioria das vezes é só Judá mesmo, tá? Ou só o sul. Então a gente tem dificuldade com isso. A gente já viu que o texto ali vai ter alguns momentos que a gente vai ter um pouco de problemas. O reino do sul, ele é um reino que é um pouco instável no sentido de a dinastia de Davi, ela se mantém no trono. E aquele pacto que Deus faz com Davi, lá em 2 Samuel capítulo 7, ele adota a descendência de Davi para ele. Tá? Depois lê o texto lá. E fazendo isso, não tem como isso aqui dar errado, gente. É por isso que isso aqui deu certo. Se dependesse dessas pessoas aqui, isso aqui já tinha desmoronado há muito tempo. Mas graças a Deus ele adotou para ele e aí manteve essa linhagem firme até culminar com Jesus lá no Novo Testamento. O lado da direita, salve-se quem puder, porque é golpe em cima de golpe, né? Um dando golpe no outro, que pega o outro e vem o outro com arma ao lado com o outro. Então não fica muito uma dinastia ali. É uma dinastia que fica um tempo, e aí vem alguém, mata todo mundo da outra dinastia e assume o reinado a partir dali. Então o reino do norte é um reino um pouco instável, tá? Por isso que a gente se perde um pouco quando está lendo. Eu estou contando um monte de coisa aqui. Só essa transição ali, Baasa, Elazim, Rione, são poucos versículos, tá? Então, meio que você lê rapidamente, não percebe, e aí já passou 75 anos. Né? Meio que são poucos versículos ali, e a gente acaba se perdendo um pouco. Vou focar para os profetas agora, que é o que interessa pra gente. Alguém não entendeu alguma coisa sobre isso aqui? Isso aqui a gente já tinha visto, a gente está só relembrando, né? Então, a gente tem alguns livros dos profetas menores que estão do lado de cá. Esse profeta tem que estar em algum lugar. Ou ele está no sul, ou ele está no norte, ou a gente nem sabe onde ele está. Então tem caso que a gente, também não tem muita ideia onde ele está não, mas tem que colocar ele em algum lugar ali. Como tem que colocar ele em algum lugar, a gente bota com interrogação. Então, o caso de Obadias, por exemplo, que vai profetizar contra Edom, a data é desconhecida e o local também é um pouco complicado. O Obadias, essa palavra Edom é uma referência clara ao Esaú. Lembra do episódio lá do Esaú e do Jacó? O Esaú tá cheio de fome, né? O Jacó, tem um negócio aqui. Não vou dar de graça, não. Tem que pagar um negócio aí. Ele vende a primogenitura dele, né? Que na prática, a gente não vale de nada ali, tá? Porque tecnicamente no capítulo seguinte, ele já vai ali pro pai dele como se nada tivesse acontecido. Mas esse episódio, ele serve para mostrar um pouquinho pra gente quem é o Esaú, né? Como é que ele é um camarada extremamente impossível. Ele lembra muito um animal, tá? Ele é peludo, ele age muito por instinto, tá? E é isso que o texto tenta mostrar pra gente. Muito bravo também, qualquer coisinha, já quer matar o irmão dele. E ele evolui, tá? Tem a curva de evolução do Esaú. O Esaú, quando se encontra com Jacó lá na frente, a gente vê que eles se reconciliam, tá? Então, tanto o Jacó quanto o Esaú, eles progridem. Só que tem promessa para o Esaú também, tá? Os descendentes de Esaú ficam muito grandes. Por conta do episódio aí do guisado, ele acaba sendo chamado de Edom, que fica vermelho, né? Guisado vermelho, né? E vocês pegaram a referência. E aí Edom acaba sendo chamado os descendentes de Esaú. Então, quando aparecer Edom, é o Esaú. Ele está escondido ali, mas é ele. Então, é uma profecia que vai condenar Edom. Que é a promessa. Quando faz a promessa lá, tem duas crianças, a Rebeca está lá, daqui a pouco ela está sentindo uma contração brava,
Ó, tem duas crianças aí, ó. Tem duas crianças aí. Tem duas nações que estão brigando. Essa parada da contração foi brincadeira, tá? Isso não tá no texto, não. Você tá brincando porque as crianças estão brigando, né? Então, a gente imagina que tá acontecendo alguma coisa. A Rebeca tá lá meio preocupada, fala, tem duas crianças aí. O maior vai servir o menor. Aí tu termina de ler a história do Esaú e do Jacó. O Esaú é muito maior que o Jacó. O Jacó tá com medo dele. A gente vê isso ao longo do texto. Aí o que a gente pensa? A profecia não se cumpriu, né? A profecia se cumpriu, gente. Só que ela se cumpre nos descendentes. Não está falando do Esaú e do Jacó. Está falando de Israel e de Edom. Israel é muito maior que Edom. Edom aqui vai tomar uma cajadada. É a profecia do Obadias aí. Então, Edom vai ficar muito menor do que Israel. Então, quando vem a profecia relacionada a Esaú e Jacó, está falando dos descendentes. Tem que entender isso. Se você quiser interpretar Romanos 9, por exemplo, que é um texto um pouquinho mais complicado, ele vai estar falando justamente das nações ali. E vai aparecer também aqui nos profetas menores. Então, o Joel também é muito complicado. A data também é meio confusa, meio difícil de saber o que está acontecendo. Mas deve ser mais ou menos esse período aqui. Tem como ter certeza? Não. Elias é um profeta que não vai escrever muita coisa, mas vai ser ali... vai estar na linha de frente contra o Acabe. Tá? O Acabe é um dos piores momentos que a gente tem ali na história do Reino do Norte, porque o Acabe ele não vai só fazer besteira, ele vai transformar a besteira em oficial. Então, a besteira é você adorar o Baal. O Acabe vai instituir o culto a Baal. Então, o problema é levado a todas as proporções possíveis. É por isso que tu convoca uma cerimônia ali com os profetas de Baal e com Elias. E aí faz um confronto ali. Aí no final o pessoal fala, só Yahvé é Deus. Aí rompe com o balaísmo. E depois o pessoal mata o balaísmo na raiz, né? Que aí é um negócio meio sádico, né? Mas eu achei que eles resolvem. Como é que eles resolvem? Eles falam, ó, o próximo rei que assume é o Jorão. Eu não me lembro se é o Jorão ou se é o G1 que faz isso. Eu sei que eles chamam todos os profetas lá para um lugar. Vão fazer uma grande festa pro Baal. Passam, oba, festa pro Baal, vamos lá. Bota todo mundo lá. Entra todo mundo. Aí entrou todo mundo. Ó, não deixa sair ninguém. Quem tentar sair, esfaqueia todo mundo. Então, acaba matando todos os sacerdotes, profetas, qualquer pessoa envolvida com balaísmo acaba morrendo nessa situação aqui, tá? Porque os descendentes de Acabe são exterminados. Bom, vamos saber o objetivo para focar nos profetas. Tem o Elias e o Eliseu. Aqui a gente avançando um pouquinho mais, a gente vai mais para o final do reinado. O Reino do Norte, ele acaba antes, ó. O Reino do Norte, ele acaba em 722 a.C. E o Reino do Sul continua um tempinho, tá? O Reino do Norte, gente, a cajadada aqui é violenta, tá? Por quê? Porque o pessoal não volta mais. A gente fala de exílio, aquela coisa toda. O exílio é para quem está no Sul. Embora a gente tenha registro de que o pessoal migrou para o Sul. Obviamente, o negócio está pegando no Norte. Você acha que eles vão ficar lá? Eles vão fugir, é só descer. Como é que a gente sabe que eles desceram? A gente não tem filmagem da época. Então, tem alguns registros aí de que os estoques de ração nesse período... Esse registro é bem documentado, tá? A gente tem descoberta arqueológica bem legal disso aqui. Você vê que os registros de ração aumentam. Então, todo dia na minha casa tá dando, sei lá, tantos quilos de arroz. E aí, no mês seguinte, tem 3 vezes mais. Mas que negócio é esse? Ou tá estocando arroz, ou o pessoal tá comendo demais, ou tem mais gente comendo aí. Então, o que acontece nesse momento aqui? Os estoques de ração aumentam, o que mostra claramente que a gente tem um aumento populacional depois aí, nesse período do século 8 a.C., depois de 722. E aqui vem as profecias, tá? O Jonas, ele vai profetizar contra os assírios, que é o império que está aqui nesse período. Ele não quer, ele não tem vontade, mas Deus manda ele fazer, assim mesmo. Vai na marra mesmo. Você tem o Amós e o Oséias. O Oséias é onde a gente vai ver hoje. Ele vai bater na injustiça social, principalmente na forma como eles estavam pecando, desvinculando ali tudo que eles tinham com relação à lei de Deus. E aí a gente não tem mais ninguém no Reino do Norte. Por quê? Porque foi destruído, né? Destruído. Então não tem mais ninguém ali. Então, tecnicamente, nos livros que a gente vai estudar, quem está no Reino do Norte é só Jonas, Amós e Oséias. Então fica fácil de decorar. Jonas é Reino do Norte, Amós também e Oséias. No lado do sul, a gente tem o Miqueias, que vai ser contemporâneo de Isaías.
também batendo na questão da injustiça social. A injustiça social é aquilo, o rei está comendo, tem carne saindo pela janela, né, e o pessoal está comendo a grama, mais ou menos nesse sentido. Claro que eu exagerei, mas tem muita coisa errada acontecendo no reinado. O reinado está sendo bem injusto. Tem o Naum. O Naum, ele vai... É uma data desconhecida, mas é um período ali depois do Jonas. A gente acha que a história do Jonas tem final feliz, né? O pessoal se arrependeu, né? Maravilhoso. Mas aí passou mais de 100 anos, eles voltaram a pecar de novo, e o Naum já veio com a profecia dando juízo para a Síria, que a Síria seria derrotada. Então a história, por mais que para Jonas ele teve um final feliz, não para os Jonas, mas para os assírios, depois de um tempo o pessoal acaba pecando novamente. E o Sofonias também vai falar sobre o julgamento. O julgamento aqui apontando para o Reino do Sul, que estava pecando, e Deus falou que ia acontecer negócio errado aí, e ia levar eles para Babilônia. A gente tem o Abacuque. O Abacuque é um pouco diferente, tá? O Abacuque ele não está profetizando muito contra o povo que está pecando. O Abacuque está bravo. E está bravo porque o cajado de Deus está descendo em cima do pessoal, só que tem gente que meio que não fez nada errado, entende? Então o Abacuque está meio indignado com isso. Tem gente que fez coisa errada e não vê o juízo de Deus ainda. E o pessoal que não está envolvido nesse rolo, como é que fica? Então o Abacuque ele vai questionar isso nas orações dele, e aí Deus responde a Abacuque, tá? E é bem legal a forma como o texto se desenrola. O Jeremias e o Daniel, a gente vê que o ministério é bem maior, como a gente já mencionou, e o Ezequiel. O Ezequiel está aqui no Reino do Sul, mas ele não está no Reino do Sul, tá? O Ezequiel está lá na Babilônia. Mas é claro que seria difícil de representar no esquema aqui, por isso que o autor não colocou. A gente tem um Ageu, aí o que acontece? Então, vamos voltar aqui rapidinho. Ó. A gente tem Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque. E esse pessoal é até a destruição de Jerusalém, mais ou menos 586 a.C. Passando aqui, o pessoal foi para a Babilônia, e lembrando, eles vão voltar. Quando eles voltam, lá em 538, o Ciro ele promove a restauração, vai ter os profetas também que vão profetizar nesse período, como Ageu e Zacarias. Aqui é muito mais de esperança. Lembra que eu falei que os primeiros livros é desgraça e os últimos são esperança? Então o tom aqui é bem mais de esperança. Ageu vai falar mais sobre como o templo seria reconstruído, Zacarias vai abordar sobre a questão da vinda do Messias, e o Malaquias também vai falar coisas boas, mas vai dar umas alfinetadas também, né? Porque ele sempre tem que dar uma alfinetada. Então, o Malaquias dá uma alfinetada no Esdras, né? Porque lembrando que a gente já estudou isso, mas vale a pena ver de novo, o Esdras ele vai fazer uma série de divórcios coletivos. Eu acho que ninguém está vendo isso, né? Não, vocês casaram com essas babilônicas aí, manda essas mulheres para fora. Com as crianças, lembrando que nessa época fazer isso, você é praticamente mandando essas mulheres para a morte. Porque o que uma mulher vai fazer nesse período, no Antigo Oriente Próximo? Para sobreviver, possivelmente ela vai entrar para a prostituição. E aí, o que Malaquias faz escrever? Né? Deus abomina o divórcio. Então tem um camarada que promoveu um monte de divórcio coletivo. E o Malaquias escreve, Deus abomina o divórcio. E aí, você acha que é igual acontece uma coisa, alguém bota no Facebook lá o negócio? É claramente que ele está dando uma alfinetada no Esdras, tá, gente? Não tem como ignorar esse contexto. A gente entende um pouquinho o Esdras, mas ele está errado. Ele está errado porque o próprio texto bíblico mostra que ele está errado. A gente não está inventando nada. O texto bíblico, no contexto da época, já deixa claro que a medida do Esdras, por mais que ela tenha boas justificativas, ela, infelizmente, é uma medida que vai trazer consequências, tá? Isso se reverbera lá no Novo Testamento. O pessoal só quer pregar para judeus, não é verdade? Pedro, né? Os apóstolos. Por quê? Começa aqui. Eles começam a ficar com essa ideia de que é só para o judeu, que é só um judeu ali, e acaba que eles, infelizmente, por conta disso, tinham esse exclusivismo, tá bom? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então vamos dar um intervalo aí de 5 minutos, tá bom, né? Não tá bom? Tá bom, isso aí. Obrigado. Amém. Então, voltem daqui 5 minutos.